Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. É claro que essas divisões em subgêneros são mais coisas assim mercadológicas ou acadêmicas, né, para fim de estudos, do que uma coisa real, né? Subgêneros sempre estão se misturando. Só que a minissérie francesa em 6 episódios, Vortex, que a Netflix colocou no seu catálogo no comecinho de junho de 2023, está mais para o campo da fantasia do que da ficção científica. Pelo seguinte: o gatilho da história é um defeito, né, dentro de uma simulação de uma realidade virtual. Só que esse defeito nunca, na verdade, é explicado. Esse vórtex, por que aconteceu, não é explicado, por exemplo, por que apenas uma, duas personagens têm acesso a esse vórtex, né? Então tá mais... É como quase que uma desculpa para viagens no tempo e para uma história que envolve drama, romance e também uma investigação policial, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Pelo jeito os franceses são tão viciados em futebol quanto os brasileiros, né? Como é um universo que eu não entendo nada, fiquei assim, nossa, como eles gostam. Porque assim, começa em 1998 e é um casal lá que tem uma filhinha, Juliette. Ele é policial, ela é uma juíza, estão falando da Copa, não sei o quê, não sei das quantas, que a França vai ser campeã, foi campeã. Sei que dali a pouco a gente tem a notícia de que a moça morre. Ela foi fazer uma caminhada, a moça morre. Ok, corta para 2025, então um pouquinho no futuro nosso, né? O marido dela, então, o viúvo, Ludovico, ele é um cinquentão, já trabalha para a polícia, capitão lá da polícia, e a gente descobre que em 2025 existe uma forma de investigação criminal totalmente baseada em realidade virtual, porque tem um assassinato na mesma praia em que a esposa do Ludo foi encontrada, tá? Então é um gatilho para ele. Talvez seja isso que faça com que ele a encontre, só que isso não é especificado na série. Anyway, ele vai para essa praia e a gente percebe que tem drones que ficam sobrevoando a cena do crime. E aí depois, essas imagens feitas pelo drone que são acessadas em uma sala lá. Ele coloca óculos de realidade virtual e entra para investigar, né? Ter mais detalhes da cena do crime. E aí então ele descobre que ele consegue se encontrar com a esposa dele poucos dias antes dela ser assassinada. Então ele está em 2025, ela está em 1998 e eles conseguem se encontrar, não conseguem se tocar assim tudo, mas conseguem se encontrar. E aí então ele vai descobrindo aos poucos que não foi acidente a morte da esposa dele. Isso claro que a gente já sabia, né? E o que segue nos 6 capítulos são a investigação dele para ver por que ela morreu e tentando evitar a morte. Só que tem o efeito borboleta em viagens de tempo, essa coisa, né? Se eles mudam alguma coisa no passado, o presente dele vai mudar. Então você vai ter assim uma investigação policial e vai ter uma relação entre os dois que tem um grande problemão, assim, um grande dilema, porque se muda o presente dele, vai ferrar com a vida dele, porque assim ele se casara novamente, ele era apaixonadíssimo pela esposa, que criara inclusive a Juliette, a filha, né, deles. A Juliette dizia que a mãe dela era a segunda esposa dele, a Afegã Parvati, uma coisa assim, tá? Então fica aquela história, bom, se mudar o presente, você vai ferrar a minha vida agora. Eu te amo, mas eu refiz a minha vida. Então esse dilema moral vai estar tanto com relação ao Ludo quanto em relação à moça, tá? E aí então nos 6 capítulos é essa negociação, porque às vezes ela toma algumas atitudes no passado que vão fazer com que o futuro mude e depois ela vai ter que tomar novas atitudes para que esse futuro volte, entre aspas, ao ser o que era. E aí você vai ter, assim, na maior parte do tempo, é uma minissérie muito, muito legal, porque você vai ter a investigação policial, que vai ter vários suspeitos, tá? Você vai ter esse negócio do futuro sendo mudado e aí ela tem que refazer. Claro, se a gente pegar uma lente de aumento e olhar direitinho esse roteiro, provavelmente você vai achar vários furos e coisas
difíceis de explicar. Por exemplo, tem uma hora lá em que um dos suspeitos é eliminado pelo Ludo porque, não, ele não fez isso. Só que, na verdade, foi a moça que tinha alterado o passado. Em outras vezes, quando ela alterara o passado, isso nada fora questionado. Tá, ela mudou, ela fez isso e agora o passado mudou. Aí tem uma hora que ele elimina um dos caras lá como suspeito, mas eu falei, não, mas ela mudou o passado, ela tomou uma outra atitude, por isso que esse cara mudou, então por isso que ele não pode ser o assassino. Mas assim, eu não fiquei assim com um caderninho anotando furos de roteiro. Não. Por quê? Porque ela é uma série gostosa. Ela tem o dilema moral, ela tem o romance, ela tem personagens que são bem estruturadas. A gente acaba se importando com aqueles duas pessoas e com as outras, né, com a segunda esposa dele. Então é uma boa diversão. O final vai dizer... Eu não gostei muito do final, tá? Eu achei que acabou sendo muito injusta a história com uma das personagens. Tudo bem, a vida não é justa, você pode dizer, né? E não é mesmo, a gente sabe. Só que, puxa vida, né? Teve uma personagem que acabou pagando um preço tão alto durante a vida toda, né? Enfim, eu acho que o finalzinho podia ser mais, assim... sei lá, mais bem equacionado. Mas olha, uma série de viagem no tempo muito bem feita, tá? Não é produção da Netflix, é uma coisa que ela comprou de algum lugar. Podia comprar mais séries, ao invés de ficar produzindo tanta, porque ela produz tanta bobeira, né? Então tem tanta série por aí. Mas dá para entender, ela quer produzir para ter o catálogo sempre dela, né? Essas séries que são compradas, o contrato vence, o contrato expira com X, e aí essas séries têm que sair do catálogo. Por isso que ela acaba tendo... Mas podia fazer mais séries boas, essa aí é bem divertida, tá? Recomendo, muito legal, Vortex. Tchau.